Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, agora na parte número 18. A gente continua estudando os orixás, então nas partes anteriores a gente já está, acho que desde a parte 16, se eu não me engano, a gente já está estudando os orixás e agora a gente vai continuar. No vídeo anterior a gente viu Oxóssi, a gente viu também Oxum, a gente viu Oxumaré e a gente viu Obá. Então, agora a gente vai começar o estudo de Xangô. Antes de começar aqui, eu vou deixar uma errata, tá? Porque eu falei uma coisa errada no vídeo anterior. No momento que eu falo sobre os elementos, então, né, porque a gente vai ter isso, então a gente vai ter Oxalá sobre o elemento cristalino, junto com aqui, ó, com Oiá, né? E eu falei uma coisa errada, porque quando eu falei sobre Oxum e Oxumaré, como as oferendas estão ligadas à água e o amor tem essa característica de ser fluido, né? Eu falei que eles estavam sobre o elemento água e está errado. Então essa é errata, tá? Eles estão sobre o elemento dos minerais. Os orixás que vão estar regidos sobre os elementos da água é Iemanjá e Omolu, que talvez a gente estude nesse próprio vídeo de hoje, tá? Só queria deixar essa errata para não gerar essa confusão, né? Então, que a gente viu no vídeo anterior, Oxóssi e Obá estão regidos sobre o elemento vegetal e Obá vai ter o elemento terra, porque vai ter essas sementes do conhecimento que vão adensando esse conhecimento para ele crescer e enraizar, né? E Oxum e Oxumaré vão estar sobre o elemento dos minerais, tá bom? Então, só para deixar registrado aqui, porque eu falei errado no vídeo anterior e não ensinar nada errado para vocês. Então, ó, Xangô. Olorum gerou nessa sua qualidade equilibradora de tudo e de todos uma divindade que é em si mesma o equilíbrio divino que dá sustentação a tudo o que existe. Tanto animado quanto inanimado, surgindo o trono da justiça divina, divina, unigênita, porque é o orixá do equilíbrio, da razão e do juízo divino. Deus é justo e tudo o que gera, gera com equilíbrio, pois tudo atende a uma vontade sua. Lembrando que esse sua está em letra maiúscula, que é a vontade de Deus, né? As suas criaturas, espécies e seres. E Xangô, o orixá da justiça, independe de nossa vontade para atuar sobre nós, já que ele é em si mesmo esta qualidade equilibradora do nosso divino Criador. Xangô, por ser unigênito e ter sido gerado em Deus, é em si mesmo a justiça divina que purifica nossos sentimentos com sua irradiação incandescente, abrasadora e consumidora das emotividades. Mas Xangô, como qualidade divina, está na própria gênese das coisas como a força coesiva que dá sustentação à forma que cada agregado assume. Ou seja, ele está na natureza das coisas como o próprio equilíbrio, pois só assim elas não deixam de ser como são. Ele tanto é o ponto de equilíbrio que dá sustentação à estrutura atômica de um átomo, como é a força que dá estabilidade ao universo e a tudo que nele existe, seja animado, seja inanimado. Entende? Então, e Xangô também gera em si a qualidade em que foi gerado, mas ele também gera de si essa sua qualidade equilibradora e a transmite a tudo e a todos. Então vamos parar antes de a gente continuar aqui nossa leitura aqui, né, essa parte do livro. Olha que interessante. Então a gente já viu ali Deus que é justo em tudo que faz, nós sabemos disso, né? Ele criou Xangô, que vai ser esse orixá da justiça. Mas olha que interessante, quando eu fiz essa leitura, quando eu fiz esse estudo, me chamou a atenção, porque é do conhecimento, pelo menos no meu conhecimento assim mais popular, né? É um conhecimento mais ignorante, assim, de falta de conhecimento mesmo, antes de eu estudar os orixás e me aprofundar no estudo da Umbanda,
eu tinha esse conhecimento que Xangô era o orixá da justiça, né? E aí, fazendo a leitura aqui, me chamou a atenção esse ponto que não ele só é da justiça, como ele tem essa forte característica equilibradora. E aí, quando a gente para pensar, pô, faz sentido, porque a justiça ela vem para corrigir alguma coisa errada e vem para equilibrar e vem para ajustar, né? Então, pensei, olha que interessante, é uma característica como o orixá da justiça, né? Igual o Oxóssi, o orixá ali que está ligado às matas. Entende? Aí também não sabia da questão de Oxóssi ser ligado ao conhecimento, nessa geração de conhecimento. E aqui de Xangô aconteceu a mesma coisa. Então, olha que interessante. Ele não só é da justiça, como ele vai buscar o equilíbrio. E aí, enquanto eu estava fazendo o estudo, fazendo a meditação sobre esse aprendizado, também me chama a atenção esse ponto, né? Eu quero deixar bem ressaltado aqui, que Xangô vai agir mesmo sem a liberação daquele ser. E faz sentido que seja assim, né? Imagina, você tem um ser trevoso, alguém que está fazendo uma coisa errada, não necessariamente ser trevoso, mas está fazendo uma coisa errada, e precisa vir esse equilíbrio, precisa vir esse ajuste. Aí você chega e fala assim, não, mas eu não quero pagar a dívida. E aí, imagina, e aí ele fala assim, então eu não posso cobrar, porque o cara não quer pagar. Não, não faz sentido que seja assim, né? Entende? Aí vai querer prender o bandido, ele fala, mas eu não quero ser preso. Ah, então não posso prender, ele não quer ser preso, né? Então, olha como é que Deus, também nessa criação de tudo, né? Como Deus é perfeito, é o primeiro orixá que a gente viu, a gente vai ver mais para frente também, outros orixás que vão ter essa característica, mas a gente já vê aqui Xangô que ele fala assim, eu vou agir. Ah, mas eu não permiti. Não importa, eu vou agir, né? E também, tu vê, interessante para nós, que ele vai agir buscando esse equilíbrio, buscando a justiça em todos os seres. Então não vai ser só sobre a humanidade, da mesma maneira que a gente viu no vídeo anterior, não vai ser só sobre a humanidade, vai ser sobre todos os seres, sobre o meio ambiente, sobre várias questões. Então, é bem interessante esse ponto, né? Que eu queria deixar aqui bem ressaltado. E aí você vê, como eu fiz a leitura ali, ele vai ter essa mesma característica que a gente viu no vídeo anterior sobre o Bar, que ela vai diluindo aquilo ali, como a gente viu o Xumaré fazer a mesma coisa. Vai diluindo aquilo vai se mudando, né? Então ele vai aqui, ó. Ele vai tendo essa radiação incandescente, abrasadora e consumidora das emotividades. Então, as coisas tá errada, vai consumindo aquilo ali para quê? Para buscar esse equilíbrio, né? E olha que interessante, ele vai pontuar aqui, ele meio o Rubens Saraceno e a espiritualidade falaram, mas que vai passar meio batido. Vou trazer aqui o foco para nós, porque nós vamos ver isso mais para frente, mas a gente vai ver quando a gente aprofundar nossos estudos, se eu não me engano, sobre os tronos. A gente vai aprofundar nossos estudos dos tronos, a gente vai ver isso aqui que ele falou assim, que, ó, ele é tanto ponto de equilíbrio que dá sustentação à estrutura atômica de um átomo, como a força que dá estabilidade ao universo e a tudo que nele existe, seja animado ou inanimado. Então a gente vai ver bem lá para frente justamente isso daqui. Como nós vamos ter tronos, mas a gente vai ter esses orixás que vão ajudar a estabilizar até coisas básicas que a gente está falando aqui às vezes de emoção, né? De como eu dei o exemplo no vídeo anterior sobre a questão da fofoca, sobre a questão de o Xumaré ajudar no hábito de leitura, mas não é só nesse aspecto. Ele está sustentando até a questão energética, né? Então é bem interessante isso, né? E aí aqui já fica, pela maneira como ele decanta essas energias, né? Já fica meio nítido, mas só para trazer para cá. Deixa eu ver se... na próxima parte não vai falar sobre isso, então já vou trazer aqui. Xangô está sobre o elemento fogo. Faz total sentido, já que ele é justiça, aquele equilíbrio, faz sentido que seja o fogo, né? Que vai ter esse ímpeto, essa força, né? Vamos continuar aqui, ó. Observem que o equilíbrio proporcionado por Xangô não se limita apenas a um aspecto da nossa vida, já que ele, como qualidade equilibradora, está em todos os aspectos. Xangô é o trono de Deus, gerador e irradiador do fator equilibrador, mas o limitamos quando deixamos de recorrer a ele para ajudar-nos em todos os aspectos, e só o fazemos para anular demanda ou impor a justiça divina na vida dos seres desequilibrados. Então, olha que bacana o que Rubens Saraceno Espiritualidade nos ensina aqui, que Xangô, além
de ser da justiça, ele vai buscar equilibrar. Mas a gente não cair nessa armadilha e falar assim, então eu vou fazer um pedido para que Xangô me ajude numa demanda, porque eu estou sendo injustiçado no meu trabalho, e aí que ele ajude para que aquilo se resolva. Não, mas não é só para isso. É para todos os fatores, né? Então, o que às vezes está desequilibrado que tem que equilibrar? Né? Não é só demandas para resolver. Temos várias outras coisas, né? Então, bem interessante ele nos explicar isso. Por quê? Porque Xangô não vai agir única e exclusivamente no que se é pedido e nessas questões de demandas. Como tudo, a gente já viu lá no iniciozinho do estudo sobre Xangô aqui que ele vai agir mesmo que tu não peça. Mas ele vai agir em vários setores, não é num só. Vai buscar equilibrar várias coisas, não é num só, né? Então, vamos ver as oferendas. As oferendas para Xangô: velas brancas, vermelhas e marrom, cerveja escura, vinho tinto doce e licor de ambrósio, flores diversas, tudo depositado em uma cachoeira, montanha ou pedreira. Tem. O cachoeira, realmente, aqui na parte de oferendas, eu não consegui entender por que está aqui, mas, né, o espiritualidade nos ensinou que isso eu vou falar o contrário. O montanha ou pedreira eu já consigo entender um pouco mais ligado à questão do orixá. Mas, claro, que aí é uma ignorância minha, né, porque, óbvio, que se esses são os locais melhores para se fazer uma oferenda para Xangô, é porque é o local certo, né? Só estou comentando aqui porque me chama um pouco de atenção. E aí, já falando sobre oferendas, né? Não vou entrar no mérito aqui sobre as oferendas, nós vamos estudar lá para frente, eu não sei que parte do vídeo, nós vamos ter um capítulo só sobre oferendas, tá? Onde eu vou entrar no mérito e a gente vai ver essa questão das oferendas, tá? Não vou deixar minha opinião aqui, minha reflexão sobre oferendas. Estou fazendo a leitura aqui para a gente estudar, compartilhar isso, mas lá no capítulo de oferendas, aí eu vou deixar, a gente vai ver com mais detalhes essa questão das oferendas, tá? E aí, agora a gente vai ver o capítulo 11.10, que é o sentido da justiça. Então a gente vai, da mesma maneira como aconteceu lá com Oxalá, que a gente viu Oxalá, é o trono da fé que está nos ajudando na fé. E depois a gente viu um subcapítulo para aprofundar nele, que era sobre os mecanismos da fé. E depois a gente viu a mesma coisa acontecer com... eu tô com o Obá na cabeça, não é Obá, é Oiá, né, que é Logunã. A gente vai ver agora com o Xangô aqui. Vamos ver esse subcapítulo sobre o sentido da justiça, né? Saibam que o instintivismo primitivo deve ser transmutado lentamente em sensos. Senão, nós nos tornamos egoístas, possessivos, vingativos, intransigentes e intolerantes com nossos semelhantes e com nós mesmos. Então, faço a leitura que já me chama um pouco a atenção de como é isso, né? Se às vezes as coisas são muito rápidas, muito abruptas, muito afoitas, gera essa característica, né? Então, quando eu fiz essa leitura, me vem, por exemplo, um exemplo de acontece quando a pessoa ela se converte, né? Então, o cara tá vendo no mundo, né? Como os evangélicos chamam, tá no mundo. Então, beleza, bebe, fuma, todas aquelas coisas. Aí tu não tá feliz. Por que aquilo não fecha o vazio do teu coração? Aí tu desperta e fala assim, não, vou trabalhar para Jesus, entende? Pô, eu quero realmente me tornar um novo homem. E aquilo te complementa. Aí você fica feliz e vai te motivando. O que acontece? Né? Vai dar aquele ímpeto, daquela coisa, não, agora vou sair convertendo todo mundo e vou falar de Jesus o dia inteiro. Entende? E aí você vê que interessante, ele vai falando que isso vai, esse decantamento, né? Que, ó, esse instintivo primitivo deve ser transmutado lentamente. Para quê? Para não gerar esse pico. Da mesma maneira que a gente viu o Xumaré ali, que vai ajudando, aí transformando isso, o Bach que vai ajudando a fazer o conhecimento aflorar, que tu não vai nem percebendo quando você vai ver se já está evoluindo. Você vê que interessante? Às vezes a coisa vai sendo um pouco mais sutil. Para quê? Para não dar. Então, quando vai tendo essa justiça, vai tendo esse equilíbrio, não necessariamente ele vai ser abrupto. Pode ser que tenha casos que sejam mais abruptos, né? Mas vão ter casos que vai
vai sendo por quê? Para quê? Para ir buscando justamente esse equilíbrio, esse ajuste, né? E vai fazer sentido que se a gente for pensar que é uma coisa às vezes muito intensa, muito rápida, ele pode gerar aquele efeito mola, né? Então tá muito potencial apertada a mola aqui, quando você solta, ela vai demais para frente, para depois ir ficar oscilando até parar no equilíbrio, né? Então se isso vai soltando um pouco mais devagar, essa mola ela não vai tanto para frente, ela já equilibra mais rápido, né? Mas lembrando que isso daqui é para quando a gente está falando de questões de equilíbrio, né? Coisas mais é, mais fortes ligadas à justiça, não tem essa coisa, né? Então tem o espírito trevoso que aí vem a justiça divina e fala, acabou. Recolhe, prende, manda para os tribunais do karma, aí é instantâneo, não tem como, nós vamos tentar evangelizar o irmãozinho para ver se ele melhora, não. Às vezes tudo já foi tentado, não funcionou, então tem momentos que a coisa é, quando a mão e a lei maior alcança, aí o peso vem e a coisa vem rasgando mesmo, porque entende? Não tem como você devagarzinho. Vamos continuar o estudo. As pessoas instintivas não desenvolveram os sensos de justiça e a vida delas resume-se a uma permanente busca de satisfação pessoal, ainda que esta se processe à custa dos seus semelhantes. Esta satisfação pessoal deve ser vista de forma abrangente, pois uma pessoa instintiva costuma procurá-la em todos os sentidos da vida e tudo tem de ser para ela e por ela. Senão se sentirá preterida ou injustiçada. Em consequência, torna-se intolerante e mesquinha. Entende? Vamos às pessoas instintivas. Instintivistas. Né? Aí aqui agora, antes a gente ver quais são as características dessas pessoas, eu vou parar aqui para a gente entrar numa reflexão do que a gente acabou de ver. E olha como é que é. As coisas se encaixam, né? As pessoas que estão muito ligadas a esse estivismo, as questões dos instintos, né? Que são primárias, vão deixar o ego falar mais forte. E a gente sabe que o ego é essa máquina, essa é uma ferramenta que Deus criou para nos ajudar a habitarmos o mundo material, mas a grande maioria da humanidade que está aqui está doente por vários tipos de doenças espirituais. Ignorância, ganância, inveja, hiene, aí. E aí vai ter essa característica do ego muito forte, do ego falando muito mais do que o mental, do que o espiritual, né? Então, o Jean Vauelan, que eu gosto muito, fica aqui a referência, um autor maravilhoso, ele fala muito sobre isso, como a gente tem que desenvolver mais essa questão de valores morais. Ele tem um programa toda quarta-feira, no canal dele do YouTube, fica a recomendação, Valores Supremos da Consciência. Você pode escutar como se fosse um podcast, é muito bom. E aí você vê, Valores Supremos da Consciência. Ele não está falando de religião, ele não está falando uma coisa específica assim, não, você tem que rezar o Pai Nosso 3 vezes por dia, por exemplo. Porque às vezes de nada adianta tu rezar o Pai Nosso 3 vezes por dia. O que isso vai te aproximar de viver o Evangelho de Jesus na sua vida, de ser esse agente de transformação e se curar, se você não está fazendo as coisas que realmente importam? É muito importante rezar. Mas de nada adianta você rezar 3 Pai Nosso por dia e xingar o cara no trânsito. Você fala, pô, não entendeu. Tentar passar rasteira no cara que trabalha contigo. Entende? Ofender uma pessoa, ser ganancioso. Então, quando a gente deixa esse ego aflorar muito, qual que é o problema do ego? O ego é uma criança pequena, né? A psicologia nos ensina. Ele quer tudo. Então, ele vê uma mulher na rua, ele quer namorar a mulher. Ele vê uma comida, ele quer comer a comida. Ele vê um carro, ele quer ter o carro. Ele descansa, ele não quer trabalhar, ele não quer se esforçar. Ele não quer fazer uma atividade física, ele quer só o conforto físico. E todos os prazeres ligados ao físico, à carne. E isso não é suficiente. Entende? Isso nunca acaba. E o problema é, isso não fecha o vazio. Entende? Então você está com problema com gula. Você fala assim, não, mas se eu comer uma pizza, fechou. Se eu comer a pizza, tu vai querer comer um bolo. Aí tu come o bolo, tu fala assim, não, mas eu quero comer um pudim. Aí tu come um pudim, não, mas eu vou fazer um churrasco. E aí aquilo nunca sacia, por quê? Porque você está deturpando a questão do alimento, que nós devemos comer, comer bem, comer saudável, comer comida gostosa. Deus fez o alimento para justamente porque o nosso corpo físico precisa dessa energia mais densa também, além do prana.
porque todos nós absorvemos o prana, mas não a coisa deturpada. Deus fez o sexo maravilhoso. Temos que viver o sexo, mas não sexo deturpado. Hein? Nós precisamos ser fortes e temos o ego forte para nos impor e conseguirmos viver nesse mundo difícil, mas não sair estraçalhando todo mundo e caindo nessa armadilha que Rubens Saraceni e a espiritualidade nos ensinam aqui. Que é o ego aflora tanto que você deixa de olhar o próximo. E é um problema que Jesus já veio nos ensinar 2000 anos atrás, antes dele outros mestres também já vieram nos ensinar isso. Né? Mas eu vou pegar aqui como expoente nosso grande mestre Jesus. Ele veio nos mostrar que nós temos que olhar o nosso próximo, ele veio nos ensinar a ter essa empatia. Até tanto ele falou, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo com a ti mesmo. Então você vê, ele setou o amor como esse pilar fundamental da sua política, como esse pilar fundamental de cura para nós. E esse amor não é esse amor egoísta, não é eu quero ser amado, eu quero ser servido, eu quero ser o querido por todo mundo. Não, é vamos amar a Deus, então eu vou olhar o meu Criador, nosso Deus, Pai, Mãe e Consciência Divina. E vamos olhar o nosso próximo. Então olha que interessante, temos esse amor projetando o nosso próximo, então não é o meu ego, que eu quero, porque eu sou o imperador, porque eu sou o rei, porque eu sou o empresário, porque eu sou o capitalista, não é isso. Tem? E a gente olha os valores que o mundo nos ensina hoje e nós vemos claramente que é o quê? É um mundo e valores extremamente egóicos. O mundo vem nos ensinar esses valores que é assim, fica aqui a recomendação do excelente canal de espiritualidade, Espiritualidade com o Celso Rei, onde o Celso vai falar em diversos vídeos, canalizados ou não, sobre isso. Como a nossa sociedade é estruturada, e eu concordo completamente com ele, para que nós tenhamos o máximo de conforto físico, o máximo dos nossos desejos carnais atendidos, o mais breve possível. Então muitas pessoas querem enriquecer, eu quero ficar milionário. Quero ficar milionário por quê? Porque eu quero ter todos os meus desejos atendidos. Tá, mas aí o que você vai fazer de retorno para a sociedade? Nada, eu vou ficar só ostentando, passar o dia inteiro na praia comendo churrasco. Você fala, pô, mas aí você não... O que isso te evolui como pessoa? O que te evolui? Que retorno tu vai dar para a sociedade? Porque a gente tem que dar um retorno para a sociedade. Nós estamos inseridos aqui na sociedade. Cada um da sua forma, cada um da sua maneira, cada um na sua proporção, mas todos nós temos que gerar esse impacto na sociedade. Que impacto que vai gerar? Ficar o dia inteiro na praia comendo churrasco. Tem, mas o mundo nos ensina isso. Tem, eu quero ser servido. Tá, mas se todo mundo quer ser servido, quem vai servir? Pô, mas o que Jesus nos ensinou? Pô, Jesus nos ensinou que era justamente o contrário. Tem? E aí essa lógica do ser servido, o que nos ensina? Vamos olhar o nosso grande mestre, Jesus. Ele queria ser servido? Não, ele veio aqui para nos ajudar. Ele veio nos ensinar a ser humilde. E quando eu começo a ter essa coisa, não, eu quero ser servido, porque eu sou importante, o que isso acontece? Isso ajuda a ser humilde ou isso ajuda a ter a soberba? Isso ajuda a ter a arrogância? Entende? Então, olha que interessante a gente não cair nessa armadilha, né? De termos esse nosso ego fortalecido a um ponto de cairmos nessa armadilha de não, é tudo para mim e não tô nem aí para ninguém. Tem? Claro, que aí a gente vai ver agora algumas classes de pessoas que têm esse instintivismo muito aflorado, aguçado, né? Mas já fiz essa leitura aqui com vocês, desse geral aqui, pra gente entender, a gente justamente refletir, justamente meditar, levar para os nossos corações e pensar assim, pô, não é correto, né? Então a gente vê uma situação de injustiça, às vezes, por exemplo, né? E por que isso? Então vamos pegar aqui um exemplo. A pessoa desviou o dinheiro, roubou dinheiro de alguém. Que absurdo que roubou. O que é isso? Ela tá, por exemplo, caso de um político, ela tá colocando o seu interesse de ter mais riqueza para N motivos em cima do aplicação daquele dinheiro. Entende? Então tem casos de político, vereador que rouba a merenda da escola, por exemplo. É um absurdo. Aquele cara está desviando dinheiro que vai alimentar as crianças da escola. Mas ele está falando, não, mas eu quero dinheiro para mim porque eu quero comprar um relógio de ouro. Mas as crianças vão passar fome. Não estou preocupado, eu quero comprar meu relógio de ouro.
ou a justiça vai vir, vai pegar. Às vezes a justiça não é na velocidade que a gente quer, mas o que ele vem nos ensinar é, falando sobre isso, e aí, você vai fazer isso? Não, né? Você não vai deixar isso acontecer. E aí vai nos gerar esse sentimento de injustiça. Vai dizer, pô, tá errado. Por quê? Porque você tá pegando teu relógio de ouro à custa da comida das crianças. Não é esse dinheiro, não é pra tu comprar um relógio de ouro, esse dinheiro é pra comida. Tu vai prosperar financeiramente, aí com o teu dinheiro tu pode comprar um relógio de ouro, tá tudo certo. Mas não com dinheiro desviado da, da merenda, nesse exemplo, né? Então, tu vê, dentro de nós a gente já tem esse senso de justiça de alguma forma, né? Só que às vezes a gente não, não utiliza, não vê isso de forma geral para vários casos, né? Mas vamos ver aqui os tipos de pessoas, ó. No campo profissional, esse tipo de pessoa que vai ser instintivista, eles vão buscar os cargos de destaque social, os de chefia e os mais bem remunerados, pois sua satisfação pessoal não aceita nada que seja subalterno. Olha aqui um exemplo claro, e isso é fácil para nós, né? Frente que a gente já está estudando aqui, ficou óbvio, né? Óbvio que eu quero um baita de um cargo para eu mostrar como eu sou foda, para eu ser servido, para eu ser importante, para eu ter a riqueza e mostrar para os outros como eu prosperei e tal. E às vezes é só dinheiro que eu tô acumulando, porque meu custo de vida é 10 mil por mês, eu tô ganhando 100 mil por mês. Vamos mostrar como eu tô rico, que eu tô sentado numa pilha de dinheiro enquanto alguém tá passando dificuldade. Né? Mas eu não posso ser subalterno. Entende que é interessante porque, como eu comentei lá atrás, já entra em choque direto com a filosofia que Jesus nos ensinou, né? Então essas pessoas que estão contrárias a isso, a política do Cristo, vamos ver, eu quero ser servido. Jesus não veio nos ensinar a ser humilde, não veio nos ensinar a servir, não ser servido. Jesus não falou, sou o fodão aqui, venham me sirvam. Não, muito pelo contrário, ele vem nos ensinar que o forte vem ajudar o fraco e não esmagar o fraco, não explorar o fraco, né? No campo religioso, as pessoas buscam o destaque dentro dos grupos que frequentam. Se é um religioso, quer estar acima de todos. E se é um assistente, quer toda a atenção para si, não se importando com mais ninguém. Fica óbvio, bem casado com o que a gente viu na questão profissional, né? No campo familiar, tem de ser o dono da família e não aceita ser contrariado por ninguém. Vê, de novo, você percebe como a gente já viu três setores aqui, né? E você vê como os três o ego é forte, como os três quer ter essa coisa, que é justamente o que a espiritualidade Rubens está nos ensinando, né? Um vai passando por cima de todo mundo para quê? Para sua satisfação pessoal, né? Então, olha que bizarro. No campo amoroso, não se importa com os sentimentos alheios, pois os seus é que devem ser satisfeitos e não se importam nem um pouco com os das pessoas à sua volta. No campo pessoal, quer ser o centro das atenções, querem ser bajulados e não aceitam nenhum tipo de crítica ou advertência. Agora, nas pessoas emotivas, né? Então a gente viu aquelas pessoas que estavam sendo exacerbada demais essa questão do instinto, né? Então a gente vê o ego muito forte. Agora, as pessoas emotivas, elas vão ter uma apassividade, e aí essa emotividade deve ser refreada pelo senso equilibrador do sentido da justiça. Senão nos tornamos pessoas que se sentem injustiçadas a todo instante por nossos semelhantes ou nos sentimos inferiorizados, abandonados, traídos, menosprezados, porque a emotividade não suporta nenhum tipo de contrariedade, levando-nos a qualquer ação refreadora dela como ofensa pessoal. Então vamos ver qual é o tipo de pessoas que vão ter essa emotividade mais aflorada aqui, né? De uma maneira desequilibrada, onde vai precisar vir agir esse equilíbrio, né? No campo profissional, elas vão ser inseguras, imaturas e dispersivas. E não raramente sentem-se perseguidas, humilhadas ou desprezadas pelos colegas, pois suas emotividades as impedem de desenvolverem relacionamentos fraternos. Os únicos que elas conseguem desenvolver são com envolvimentos pessoais, e caso as pessoas relacionadas com elas não lhes deem a devida atenção, logo são evitadas ou repelidas porque passam a ser vistas como traidores, desleais, etc. Olha que interessante. As pessoas que têm um instinto mais forte, quando a gente está falando do campo profissional, ela queria ser a fodona, a que ganha bem,
a que é reconhecida, que é com o cargo de destaque, que é assim, uau. As que estão com as emotividades deturpadas, né, e doentes, adoentadas, tu vê, ela já vai entrar numa posição mais de negatividade na coisa. Ah, então, pô, eu não fui promovido porque, pô, não sou amigo do chefe. Ah, porque eu não sou a queridinha. Ah, não, tem. Então, olha que bizarro. E aí, fazendo esse estudo aqui, quantas dessas características a gente não consegue identificar, às vezes, na gente? E em pessoas próximas a nós? Então, olha como é que a gente tem que evoluir como pessoa, né? Olha como esse principal missão que todos nós temos, eu não sei quem é você que está vendo o vídeo, mas com certeza, a principal missão que tu tem é se curar e trabalhar para ser uma pessoa muito melhor de que quando tu começou essa encarnação. A gente pensa assim, ah, mas aí eu não tenho mais nada para fazer, eu sou perfeito. Tá perfeito? Será que tu não tá caindo nisso? Será que tu não... Eu conheço pessoas que são extremamente vitimistas. Então a gente tá vendo, ó, é um problema emocional. Entende? E aí, será que a gente não tá caindo nisso daqui? É, fica o pensamento, fica a reflexão. Vamos ver aqui, ó, no campo amoroso. As pessoas emotivas são dependentes do seu par, são ciumentas, são possessivas e apaixonam de tal forma os seus relacionamentos que se tornam sufocantes ou inconvenientes. Então, no outro, eu quero fazer o que é bom para mim, não estou preocupado com meu parceiro. Aqui você vê, é uma insegurança tamanha que pega-se a possessão, pega-se esse relacionamento doente, né? E o último que ele tem de exemplo aqui, no campo familiar, as pessoas emotivas são focos de desequilíbrio familiar e não raro tornam a vida em família um tormento, já que ou são o foco de atenção de todos os outros membros dela, ou tratam todos como seus adversários. Há aí alguns casos em que a emotividade e o instinto se fazem presentes e tornam difíceis os relacionamentos humanos, já que os mecanismos mentais foram avariados e a noção dos sensos é turvada, e as pessoas adquirem hábitos, expectativas e posturas desequilibradas. Entende? Então aqui não tem como eu não finalizar essa leitura desse capítulo, já deu meia hora de vídeo, então a gente vai parar por aqui, sem trazer essa reflexão, que eu acho que casa bem com o que eu falei lá atrás, que o Jean Valjean nos ensina muito, né? De se termos uma pessoa curada e trabalhando as suas questões de evolução moral, né? Desses valores de consciência mais elevados, né? E vem casar perfeitamente com o que aqui. Então, se o cara não está olhando esses sensos, pô, vai gerar esses problemas aqui, né? E é engraçado, assim, engraçado de maneira de falar, né? Porque quando a gente vai olhar esse tipo de deturpação, então você vê essas pessoas que têm essa emotividade doente, elas vão se sentir injustiçadas ali, você vê? Então, se ela tá em família, pô, se toda a família tá tratando bem, amando ela, ela é o centro da reunião, ai, que show. Ah, não foi o centro da reunião? Ah, então também não me querem mais, não dão bola pra mim. Você vê como uma coisa doentia, né? Como se tem que ser trabalhado, né? Mas é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Antes de finalizar o vídeo, vamos para todos os recadinhos, tá? Primeiro recadinho, que é só para deixar já registrado, né? É um recadinho específico para o estudo desta obra do Rubens Saraceni. Só para você entender quem que está estudando esse livro contigo. Eu sou um estudante da espiritualidade, estou nessa obra trabalhando para Jesus, buscando fazer o melhor que eu posso, mas eu sou um leigo, estudo a espiritualidade há 7 anos, tá? Mas eu não tenho a pretensão que essa série de vídeos aqui, estudando essa obra, seja um curso de Umbanda, seja um treinamento de Umbanda, nada do tipo, eu não estou preparado para isso, tá? Eu sou um universalista, amo o estudo da espiritualidade, como eu falei, há 7 anos, tá? Com muita seriedade, buscando me desenvolver cada vez mais, mas eu não sou um sacerdote de Umbanda, não tenho experiência de Umbanda de 1 ano, décadas, entende? Então, muitas perguntas, muitos questionamentos, eu também estudando a obra fico pensando, mas por quê? Então, no vídeo anterior eu comentei por que agora essas oferendas para algumas entidades começaram a ter questão de bebidas alcoólicas e para outras não. Não tinham antes. Não sei a resposta. Então, tem várias perguntas que eu também não sei a resposta. Talvez se o Rubens Saraceni estivesse fazendo o estudo dessa obra com a gente aqui,
ele ia saber, com certeza, muito mais do que eu, entende? Então, só para deixar registrado aqui, para você setar a sua expectativa de, mas quem que está estudando essa obra aqui comigo? Eu não sou um pai de santo, tá? Mas estou fazendo o melhor que eu posso para transmitir os conhecimentos. Mas fica aqui o meu disclaimer, se eu ensinei alguma coisa errada, espero que não, né? Mas assim, eu queria que aprofundasse mais em tal temas e tal. Eu estou estudando que o livro nos ensina, e algumas coisas obviamente eu já sei, né? Mas muita coisa para mim é nova, e aí eu estou indo até onde eu tenho conhecimento, né? Mas graças a Deus, a gente sabe que vai ter muito mais para a gente aprofundar ainda mais de conhecimento. Tanto que a gente está vendo agora os orixás, bem lá na frente, não, vai ser agora, a gente vai aprofundar o conhecimento dos tronos. A gente viu lá atrás esse conhecimento, agora é uma versão mais avançada dele. Onde a gente vai aprofundar mais e vai entender algumas coisas que a gente está vendo agora. Tá bom? Mas só para deixar claro isso para vocês. O outro recadinho que eu peço, por favor, se você puder, curta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário, escreve só um oi que seja, mas deixa um comentário, tá? Se você tiver no celular, tiver a opção de hypar, clica no botão de hypar, porque todas essas ações são de graça para você, são fáceis, são rápidas, são simples de executar e ajuda muito o crescimento do canal. Porque quando você faz essas ações, uma delas ou todas elas, a que você quiser fazer, o que acontece? O YouTube entende que esse vídeo é relevante, entende que o canal é relevante, e aí ele passa e mostra o canal para mais pessoas, mostra esse vídeo para mais pessoas, e aí a mensagem se espalha. Então, se você quiser ajudar essa mensagem a se espalhar, por favor, deixa um gostei no vídeo, clica no botão de se inscrever, tá bom? Isso tudo ajuda bastante. Também deixo aqui o convite para você, se você quiser, vai no meu canal, tem as playlists, tá? Todas organizadas por autor. Então a gente tem diversas obras já estudadas aqui no canal, tá? Organizado certinho por autor. Então, se você quiser ver algum livro, alguma coisa específica, fica o convite, tá bom? Para a gente estudar mais. E também, para ajudar o estudo, todos os vídeos têm na descrição do vídeo os capítulos que a gente está estudando, para facilitar você encontrar o que você está procurando. E também temos aperitivos, que é um resumo do que a gente está estudando naquele vídeo, para justamente atrair pessoas novas e ajudar assim, eu quero ver o que tem na parte 15. Então tem um aperitivozinho ali que já facilita você saber o que tem no vídeo ali, se é o que você está procurando mesmo ou não. Tá bom? E o último recado é, por favor, assistir o vídeo comigo. Eu fico muito feliz que você esteja aqui. Mas isso não invalida de forma alguma a leitura integral e original da obra, tá bom? Se você quiser entender com mais detalhes por que eu estou dando esse aviso, vai lá na parte número 1, Doutrina e Teologia da Umbanda, parte 1, que no início do vídeo eu explico com bastante detalhes por que esse aviso. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.